Olá a todas e a todos, aqui é o professor Gilvan mais uma vez com vocês. Essa é nossa aula de encerramento da disciplina de Química Inorgânica 2. Então, gente, nessa aula de hoje eu trago aqui para vocês uma rápida revisão sobre os elementos de transição, os complexos e os compostos de coordenação, a reação de substituição em compostos de coordenação e, para finalizar, vou mostrar aí o que é um composto organometálico. Então, elementos de transição são aqueles que estão aqui nesse bloco de transição da tabela periódica, vocês já conhecem. E aí, para a gente saber qual o estado de oxidação ao longo de uma determinada série, nesse caso aqui, a série D, vocês podem fazer da seguinte forma. Bom, a configuração eletrônica padrão de um determinado elemento é NS2, onde N é o período, tá? Aqui, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N menos 1, ou seja, o período menos 1, dx. O x, tá? Na verdade, é o número do grupo, ou família, menos 2 unidades. Menos 2. Então, por exemplo, o elemento químico níquel, número atômico 28, está aqui o níquel. Ele pertence ao quarto período, tá? N igual a 4. E ele está aqui na família 10, ou grupo 10. Então, a distribuição eletrônica, configuração eletrônica padrão para o níquel, nesse caso é 4s2, 4 menos 1, D 10 menos 2, que aí dá 8. Aí ficaria 4s2, 3d8. E aí, com essa informação, vocês podem expandir e calcular para os demais elementos do bloco de transição, especificamente os elementos da transição aí D. Se nós fizéssemos a distribuição eletrônica convencional, teríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d8. Somando tudo aqui dá 10, 20, 28. Bom, e aí nós temos aqui o diagrama dos estados de oxidação para alguns dos elementos de transição. Vocês podem consultar. E eu trago como exemplo aqui o níquel, que pode ser o estado de oxidação 2+, ou seja, ele perde 2 elétrons aqui da camada de valência, 4s2. E o cobre. No caso do cobre, ele pode ser 2+, e pode ser 1+. Ele pode perder os 2 elétrons da camada de valência, 4s2, ou ele pode doar um desses elétrons para o 3d9, ficando 3d10, e, no caso, ficar com o orbital D preenchido, e aqui o estado de oxidação 1+. Beleza? Bom, os complexos e os compostos de coordenação. Primeiramente, o complexo é um íon. Então, nesse caso aqui, eu tenho um íon complexo. Tá? As peças fundamentais para a formação de um íon complexo é o íon metálico central, que é o elemento central, geralmente um cátion metálico de um elemento de transição, e em volta aqui, ligado a partir de ligações coordenativas, eu tenho os ligantes. E aí existem vários ligantes, NH3, H2O, ok? Bom, aí aqui eu tenho a estrutura do íon complexo. O íon complexo, mais uma vez, elemento central, ligantes e a sua respectiva carga. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um íon complexo onde o elemento central é o cobalto e os ligantes são amônia. Amônia é uma molécula neutra. Como o cobalto é 3+, a carga do íon complexo é 3+. Quando há um íon complexo, junta-se um contraíon, para que a estrutura fique eletricamente neutra, eu tenho um composto de coordenação. É mais ou menos assim, eu tenho o cátion e o ânion, formam o composto. Ok? Bom, os compostos de coordenação, eles apresentam como característica peculiar
as diferentes cores, dependendo, por exemplo, do número de coordenação de um determinado ligante ao elemento central. Por exemplo, eu tenho aqui um complexo de cobalto com o ligante amônia, com 6 moléculas de amônia eu tenho uma cor, com 5 moléculas de amônia eu tenho outra cor. Tá? A descoberta dos complexos e dos compostos de coordenação tiveram como base essa identificação, uma delas, e isso é usado muito até hoje em disciplinas como química analítica. Bom, então em uma espécie ou um composto de coordenação eu tenho que o elemento central ele tem uma capacidade de receber elétrons, então é um ácido de Lewis, e os ligantes têm uma capacidade de doar ou ceder elétrons, então é a base de Lewis. Então é uma junção desse tipo, uma base de Lewis com um ácido de Lewis, formando aqui o íon complexo. Uma das reações que nós mais trabalhamos e são mais conhecidas são as reações de substituição. Então, é uma substituição do tipo nucleofílica, por isso nós chamamos de substituição SN, tá? Onde a espécie ligante que apresenta afinidade com o átomo central do complexo é chamado de nucleófilo, certo? No caso aqui o ligante é o nucleófilo. O próprio complexo é o substrato. E o grupo abandonador, no caso o ligante que vai sair, é chamado de nucleófago. Tá? Então eu tenho um substrato, que é o complexo. Eu tenho o nucleófilo, que é o ligante que está ligado. E aquele que vai sair, né, que é o grupo abandonador. Por exemplo, eu tenho aqui uma reação de substituição, onde há a substituição do ligante cloreto pelo ligante água. Então, vou retirar um cloreto e no lugar dele vou encaixar aqui uma molécula de água. Tá? É uma reação bem simples. No caso específico do SN1, só para recapitular, o 1 quer dizer que nessa reação só quem tem influência sobre a velocidade da reação é um dos reagentes. Tá? E na SN2, os dois reagentes terão influência sobre a velocidade e a lei de velocidade da reação. Aqui eu tenho um caso particular do SN2, que é a substituição de duas moléculas de água por um ligante bidentado, no caso aqui a fenotrolina. Tá? Então eu retirei duas moléculas de água e coloquei um ligante bidentado. Para finalizar, eu tenho aí os compostos organometálicos, que são compostos de coordenação, mas o elemento central, ou íon metálico central, ele está ligado aqui diretamente a um composto que tem carbono. Tá? Então sempre ficar atento que se vier ligado a um ligante que tem carbono, uma ligação direta com o carbono, esse é um tipo especial de composto de coordenação, chamado de composto organometálico. Tá? Organo vem de orgânico, tem carbono, e aqui o metal. Então é isso, pessoal. Deixo aí as referências, os clássicos: Química Inorgânica do Peter Atkins, Química Inorgânica não tão concisa aí do J.D. Lee, e Química de Coordenação do professor Robson Farias, da UFRN. Então, somos Pura Química. Desejo que vocês façam um excelente curso, aproveitem os estudos, aproveitem as próximas disciplinas, sejam dedicados, estudem e que vocês tenham uma vida profissional fantástica. Então, bons estudos e até uma próxima vez. Um grande abraço aí do professor Gilvan.